Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chefe Mancuso. Hoje vamos para uma receita básica, pessoal. É isso aí, quero combinar com vocês uma situação, tá? Hoje nós vamos fazer um pão integral básico com fermentação longa. Então nós vamos começar desde o princípio ali, ó. Nós vamos ativar o fermento, deixar ele crescer, depois vamos fazer todo o processo da mistura, as dobras. E quando a gente finalizar esse descanso depois das dobras, é onde eu quero combinar com vocês que a gente tenha uma massa de pão integral padrão, básica, para dali para frente a gente poder fazer outras receitas. Combinado? Hoje é claro que eu vou terminar com o pão. Então depois das dobras eu vou modelar o pão, levar para a geladeira e nós vamos assar o pão. Hoje nós vamos finalizar um pão integral básico. Mas eu quero combinar com vocês que essa receita é uma receita base, é uma receita coringa, para a gente fazer mais pães integrais aqui no canal. Então, hoje, no canal Chefe Mancuso, pão integral básico com fermentação longa. Vamos para a cozinha, pessoal? Para essa massa, nós vamos ter 300 gramas de farinha, tá? Então, eu gosto de utilizar 30% de fermento natural sobre a quantidade de farinha. 30% de 300 gramas vai dar 90 gramas, mas eu vou arredondar para 100 gramas, tudo bem? Como eu comentei, eu gosto da proporção 2 partes de fermento, uma de água e uma de farinha. Se eu tenho que ter 100 gramas de fermento natural, então eu tenho aqui 50 gramas de fermento natural que saiu da geladeira agora, tenho 25 ml de água e 25 gramas de farinha. Nós vamos misturar esses ingredientes e deixar ele ativar, deixar ele dobrar de volume. E essa é a consistência do nosso fermento, pessoal. Olha lá que lindo, ó. Uma pasta mais úmida, né? Mas é uma pasta ainda, tá? Agora, pessoal, nós vamos trocar de recipiente. Nós vamos colocar num potinho menor. E agora nós vamos aguardar dobrar de volume, tá? Fizemos aqui uma marcação e vamos aguardar o fermento ficar ativo. Enquanto o nosso fermento natural está sendo ativado, vamos preparar a autólise. E o que é esse processo? Muito bem, a autólise é a mistura da farinha da receita junto com o líquido total da receita, tá bom? Com esse processo, pessoal, a gente vai formando a rede de glúten pela natureza própria dos ingredientes. Aqui nós temos duas proteínas, gliadina e glutenina, e elas estão aqui na farinha. Quando a gente coloca o líquido, elas se fundem e através do descanso, elas vão formando a rede de glúten, tá? Sem a necessidade da sova. Então, quando a gente trabalha com esse processo, a gente tem menos esforço de conseguir o nosso ponto de véu, a nossa elasticidade para o nosso pão, tá bom? Claro, a gente só pode fazer autólise quando a gente tem um líquido somente na receita, ou quando é somente água, ou quando é somente leite. Se eu tenho leite, ovos, mel, aí a gente não consegue trabalhar com esse processo, tá bom? Então aqui, ó, para essa receita eu tenho 300 gramas de farinha integral, e eu vou trabalhar com 70% de hidratação. 70% corresponde a 210 ml de água, tá? Então nós vamos misturar esses dois ingredientes sem dar ponto de véu, sem sovar, só a mistura mesmo, tá? E aí a gente vai deixar descansar. Por quanto tempo? Eu gosto de deixar descansando pelo mesmo tempo que o fermento natural levar para ficar ativo. Chefe, mas o meu fermento está demorando 5, 6 horas. O que eu faço com essa autólise que já está pronta? Pessoal, passado 2, 3 horas, você pode colocar na geladeira, tá? Não tem problema nenhum trabalhar com autólise gelada. O que não pode é deixar 12, 15, 24 horas a autólise na geladeira, que daí nós vamos ter outra resposta no nosso pão. Então, esse é o processo da autólise. Vamos misturar agora a água com a farinha. Vamos lá, ó. 100% da água. E agora a gente faz a mistura com a farinha integral. Vamos lá. Muito bem, temos a mistura da farinha com o líquido, chamado de autólise. Olha lá, ó.
Tá rasgando ainda, tá? Não tem sova nenhuma aqui. E agora nós vamos deixar descansar o mesmo tempo que o fermento natural levar para ficar ativo. Muito bem, o nosso fermento dobrou de tamanho e a nossa autólise já está pronta. Vamos agora para os ingredientes do nosso pão integral com fermentação longa. Temos aqui então a autólise pronta com 300 gramas de farinha e 210 ml de água, totalizando 70% de hidratação. Tenho aqui 10 gramas de açúcar, tenho a nossa isca composta por 50 gramas de fermento natural, 25 ml de água e 25 gramas de farinha. Tenho aqui 10 ml de azeite e 7 gramas de sal. No nosso processo vamos misturar o açúcar, o fermento natural e o azeite. Misturou bem, colocamos o sal ainda dentro da tigela aqui, tá? Misturamos bem e vamos deixar a massa descansar. Não vamos realizar a sova do nosso pão. As dobras necessárias para a leveza do nosso pão serão suficientes para a rede de glúten. As dobras serão a nossa sova, tá? Misturamos o açúcar, colocamos o fermento natural, colocamos o azeite e misturamos bem essa massa. Olha lá. Nesse momento podemos colocar o sal ainda dentro da tigela aqui, tá? Vamos colocar o sal sem medo de ser feliz. Muito bem, temos a massa misturada, olha lá que legal. Agora, pessoal, vamos colocar um plástico em cima e marcar 30 minutos, tá? Com esse tempo nós vamos realizar a primeira dobra do nosso processo. Beijinho na massa e descanso de 30 minutos. E após 30 minutos, pessoal, vamos para a primeira dobra do nosso pão integral de fermentação longa. Ó, vamos utilizar água na bancada, água na nossa mão e vamos fazer a dobra do nosso pão, tá? Eu tiro aqui o pão da nossa tigela, ó. E agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal, ó, nós vamos bater a massa e virar nela mesmo, tá? Ó, bateu, virou. Nós vamos fazer isso por 5 vezes, ó. Uma vez, bateu, virou 2 vezes, ó. 3, fazendo isso, eu estou também sovando a massa, tá? 3, 4, ó. E agora a gente vai finalizar. Bateu e virou. 5. Ó. Fechamos a fermentação novamente, tá? Dessa massa. Voltamos aqui para a tigela e deixamos mais 30 minutos. Nós vamos fazer 3 vezes esse processo, tá? A cada 30 minutos nós vamos fazer uma dobra. E após 30 minutos vamos para a segunda dobra do nosso pão integral com fermentação longa. Juntamos a massa novamente para segurar a fermentação. E vamos colocar aqui na tigela por mais 30 minutos para executar a terceira e última dobra. E vamos para a terceira e última dobra do nosso pão integral de fermentação longa, hein? Água na bancada, água na mão. Olha lá que legal, hein, pessoal? Nós fazemos a dobra esperando isso aqui, tá? Ó, esperando essa fermentação. Ó, bateu, virou, olha lá, ó, a maciez. Muito bem, agora a gente fecha o nosso pão de novo, colocamos aqui na tigela e nós vamos deixar, pessoal, agora por 1 hora, tá? Daqui 1 hora nós vamos fazer a modelagem do nosso pão. Então o processo de dobra serve para isso aqui que aconteceu, tá? O pão vai ganhando estrutura e também vai ganhando leveza, por isso que a gente faz esse processo, tá? Então daqui 1 hora nós vamos trabalhar com o nosso pão novamente. E após 1 hora temos o descanso da nossa massa integral com fermentação longa. Olha lá, ó. Muito bem. Agora, pessoal, o apoio estava sendo com a água, né? Agora a gente vai jogar um pouco de farinha aqui na bancada para poder modelar esse pão, tá bom? Farinha na bancada, farinha na nossa mão. Tiramos a massa aqui de dentro da tigela, ó. Tá?
E agora nós vamos fazer a modelagem. De que maneira, ó? Nós vamos deixar nossa massa aqui oval, tá? Olha lá, ó. E agora nós vamos fazer assim, ó, pegar essa parte daqui e virar aqui, ó, e apertar, tá? Agora a gente faz da mesma forma aqui, ó, esse lado, mantendo aqui mais fino e aqui mais largo, olha lá, ó. E a gente fecha a fermentação aqui dentro, tá? Toma cuidado para a massa não colar na bancada, olha lá, ó. Olha que massa macia. Agora, pessoal, eu vou fechar o meu pão, ó. Venho e começo a fechar, ó. Como aqui tá mais largo, vai manter o formato do meu pão, olha lá, ó. E agora a gente fecha o pão, ó. Com o apoio da nossa terceira mão, a gente tira aqui, ó. Essa é a chave do nosso pão, tá? Então ela vai para baixo, ó. A gente coloca o pão aqui para baixo. E agora a gente cria uma tensão nessa massa, levando para frente e para trás, ó. Para frente e para trás, para deixar bem justa essa modelagem. Fazendo esse processo ajuda muito no salto de forno, tá? Ó. Muito bem. E agora nós vamos deixar o nosso pão descansando aqui na bancada, pessoal, por 10 minutos. Chefe, por que a gente já não vai levar para o cesto de fermentação? Porque, pessoal, aquela chave do pão, se a gente coloca no cesto agora, ela pode abrir. Então a gente deixa ela colar aqui 10 minutinhos e aí a gente vai com o nosso pão para o cesto, tá? Muito bem, enquanto o nosso pão descansa por 10 minutos, vamos falar sobre os cestos de fermentação. Temos aqui o Banetton, que é o mais utilizado para esse tipo de pão. Se você não tem acesso ao Banetton, você pode utilizar um cesto de Vimy, tá? Que é bem baratinho também. O importante é que ele tenha a ventilação. Se você não tiver nem o Vimy e nem o Banetton, você pode pegar, pessoal, esses cestinhos aqui, ó, para prendedor de roupa, tá bom? Aí a gente coloca uma touquinha de cozinha, joga a farinha e coloca o nosso pão aqui dentro, tá? Por falta de cesto, você não vai deixar de fazer o seu pão, hein? Vamos lá! E após 10 minutos, pessoal, vamos colocar o nosso pão no cesto, ó. Eu gosto de colocar, pessoal, farinha de arroz aqui no Banetton, tá? Também no cesto de Vimy e no cestinho de prendedor, ó. Agora a gente pega e vira esse pão assim, dessa maneira, ó. A parte aqui de cima vai para baixo. Depois que fermentar, a gente vai fazer o contrário, tá? Olha lá, ó. Pego aqui e viro lá dentro do cesto. Olha que legal o tempo que ele ficou aqui, ó, fechando, né, a chave do nosso pão, ó, tá? Porque senão, se eu não deixo esses 10 minutos, esse pão abre aqui, ó, na fermentação, tá bom? Então agora temos aqui o saquinho, colocamos o pão, tá? E a gente fecha aqui o nosso pão, ó. Um araminho, ou você pode dar um nó. O importante, pessoal, desse saquinho aqui é que a umidade da geladeira não vai atrapalhar a umidade do seu pão, tá? Então agora nós vamos levar para a geladeira por 12 horas e depois desse tempo a gente vai levar para o forno. Fermentação final, 12 horas na geladeira. E após 12 horas de fermentação, temos o nosso pão integral, pessoal. Agora nós vamos levar para o forno. Eu vou assar no forno doméstico com tijolos refratários, tá? Para que isso aconteça, então, eu vou colocar aqui, ó, uma manta de teflon, tudo bem? Então eu vou colocar o meu pão em cima dessa manta de teflon, vou levar essa pá aqui no forno, vou tirar a pá e deixar só a minha manta lá no forno, tá? No caso da manta de teflon aqui, a gente não precisa jogar farinha e nem untar, tá? Muito bem. E para cortar, pessoal, eu queria dar só uma dica aqui, ó. Para fazer o corte no nosso pão, a gente utiliza geralmente esse utensílio aqui, ó, que é uma lâmina curvada. Tá vendo, ó, que ela tem essa curvatura? Isso aqui gera uma pestana maior. Se você não tiver esse instrumento aqui, você consegue comprar na internet esses ferrinhos aqui, ó, que são próprios para isso, tá? E aí você encaixa a gilete aqui em cima, tá? E ela fica também com a curvatura. Se você não encontrar esse ferrinho, olha que legal, ó.
eu adaptei uma lixa de unha e coloquei a gilete, olha lá, ó. Na ponta da lixa de unha eu fiz um corte para encaixar a gilete e encaixamos a gilete com a curvatura para fazer o corte, tá bom? Então agora nós vamos pegar esse pão, colocar aqui, fazer o corte e levar para o forno. Tiramos ele de dentro do saquinho. Olha lá que legal, pessoal, a fermentação. Tá, ó. A gente conseguiu a fermentação dentro da própria geladeira, tá? Se você tirar o seu pão da geladeira e ele não tiver ainda com essa textura aqui, ó, né, que a gente aperta, fica a marca do dedo e ele volta, olha lá, ó. Aí você deixa um pouquinho em temperatura ambiente, tá? Logo, logo ele já chega no tamanho ideal, tá bom? Então agora a gente pega, joga um pouquinho de farinha aqui em cima, só um pouquinho. Viramos aqui, ó, o nosso pão na manta de teflon, olha lá. E agora nós vamos realizar o corte e levar para o forno. E antes de fazer o corte, pessoal, eu quero falar com vocês sobre o forno. O meu forno está sendo pré-aquecido a 280 graus, temperatura máxima do forno, tá? Por 30 minutos. Agora nós vamos colocar o pão e marcar 10 minutos, tá? Passado esses 10 minutos, nós vamos baixar a temperatura para 230 graus e deixar por 15 minutos. Depois desses 15 minutos, nós vamos baixar para 160 graus, temperatura mínima do meu forno, e deixar por mais 10 minutos. Por que a gente faz todo esse processo? Para ter a cocção completa. O início é o salto do pão, depois o cozimento e o final é a crocância do meu pão. Combinado? Então vamos lá, vamos para os cortes. Fazemos um desenho aqui do lado do pão, ó. E agora nós vamos fazer o corte final. Pessoal, corte final a gente entra com a gilete reta aqui em cima, reta. Quando eu entrar com ela, aí eu deito ela e venho até o final, tá? Por muita prática e fazendo todo dia, você consegue entrar com ela deitada direta. Mas quem não tem muita prática, é melhor que você entre reto e depois você deita a gilete e vem cortando, tá? Sempre pegando só metade da gilete aqui, nunca vai pegar a gilete toda, tá? Ó, então vamos lá, ó. Entro aqui com ela reta, ó, viro, deito ela e agora venho até o final, ó, fazendo um corte deitado, olha lá que lindo, ó. Venho e corto aqui, ó, tá? E agora nós vamos levar pro forno. Temos o nosso pão integral com fermentação longa assado no forno doméstico. E agora, pessoal, nós vamos deixar esfriar 2 horas, 2 horas e meia, para a gente cortar e ver o resultado final, tá? Vamos lá. E vamos para o resultado final do nosso pão integral com fermentação longa, pessoal. Olha lá, ó. Som de oco por dentro. Não pegou nada no fundo. Vamos ver o resultado interno, ó. Olha lá, pessoal, que coisa mais linda, ó. Alvéolos bem distribuídos, tá vendo, ó? Fermentação longa, maciez e crocância, ó. Olha que lindo. Muito bem, pessoal, se vocês gostaram, é hora de deixar o like para que mais pessoas sejam felizes fazendo pão. Eu agradeço de coração a contribuição, pessoal. Encerramos mais uma aula aqui no canal Chefe Mancuso. Hoje, pessoal, pão integral, tá? Uma massa base. A partir dessa massa aqui, nós podemos fazer vários preparos com a fermentação longa, combinado? Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a vocês,
ao Empório Nelório de Ouro e aos meninos lá da padaria. Estou no Instagram, @chefmancuso, ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários mesmo. Até o próximo vídeo, grande abraço, beijo outro, tchau!